Você imagina quanto a sociedade paulista já perdeu durante anos? Quantas coisas deixaram de ser feitas em vários setores com a alegação de que não há dinheiro? Mas e os tantos impostos que a população paga e paga? O inesperado. O novo coronavírus chega ao Brasil, chega a São Paulo, chega em todo o estado. O que fazer? Como agir? Qual a solução? A pandemia causa medo, pânico, a população desnorteada e o governo agindo a seu modo, com regras, ações que nada mudava ao momento e a população sem a atenção merecida. Tudo estranho, nebuloso, denúncias sendo realizadas, acusações. Surge o PDO, idealizado e liderado pelo deputado estadual Sargento Neri. O chamado Grupo dos Parlamentares em Defesa do Orçamento é formado pelas deputadas Adriana Borgo, Letícia Guiar, Edna Macedo e pelos deputados Coronel Telhada, Tenente Coimbra, Conte Lopes, Danilo Balas, Márcio Nakashima, Ed Thomas e Coronel Nishikawa. O objetivo? Fiscalizar e cuidar do dinheiro público, dar amparo à população e respostas. O PDO está aqui em Santo André, no ML central da cidade de Santo André. Nós recebemos uma denúncia sobre contratação de container. Como vocês estão vendo na imagem, foi contratado um container para o ML de Santo André no custo de R$ 22.500. Não foi utilizado ainda e talvez nem será. Nós precisamos saber o porquê desse gasto. É hora de atuar, de fiscalizar, de fazer o que o povo tanto deseja, saber a verdade. Pessoal, estamos aqui o PDO, Grupo de Parlamentares em Defesa do Orçamento do Estado. Viemos visitar o hospital de campanha do Ibirapuera. O que eu vi aqui é o que eu venho brigando já há alguns dias. Não precisa pânico, não tem o que entrar em pânico. O que o governo do estado está fazendo no nosso comércio, nossa indústria, em toda a cadeia produtiva do estado, é um absurdo. Não tem nem a metade da capacidade de atendimento preenchida. Enquanto isso, tudo sendo feito sem critérios pelo governador do estado, como a compra de máscaras descartáveis. O valor? Pasmem, 104 milhões de reais. O governador do estado quis contratar uma empresa para fornecer 14 milhões de reais em aventais descartáveis. Em diligência até o endereço da empresa, na cidade de Itapevi, o PDO descobriu que o capital da mesma era de apenas R$ 20 mil e a atividade no ramo de edições de livros. Ao saber da fiscalização, o governador João Dória mandou cancelar a compra e o PDO evitou o gasto de 14 milhões do dinheiro público. Hospitais lotados, famílias desesperadas e mais mortes. O trabalho de fiscalização continua. É deflagrada a Operação Raio-X, que investiga esquemas envolvendo organizações sociais na área da saúde. A Justiça Paulista autorizou 64 mandados de prisão temporária e 237 mandados de busca e apreensão. Isso é a força do PDO trabalhando contra a corrupção. A população apavorada, sem saber o que fazer e como agir. Os parlamentares em defesa do orçamento descobrem uma fábrica clandestina de álcool gel. Importante aos malfeitores era continuar a desonestidade.
Importante para o PDO era evitar e combater as fraudes. Hospitais. Era preciso saber o que estava acontecendo, e uma visita ao hospital de campanha do ANB revela uma surpresa. O governador do estado havia realizado um chamamento no valor de 600 milhões de reais para contratar leitos particulares. A fiscalização e o trabalho do PDO, liderado pelo deputado Sargento Neri, constatou que não era necessário. No outro dia, o tal chamamento foi retirado. 600 milhões foram economizados. Os parlamentares em defesa do orçamento foram no início da pandemia contra a antecipação do feriado, algo que contribuiu para o aumento de casos de contaminação no estado. Atitude inconsequente da má gestão paulista. O único beneficiado nesse feriado, os únicos beneficiados nesse feriado são as concessionárias que têm os pedágios. Não é a população. Não tem como fazer um feriado prolongado e manter as pessoas dentro de casa. As pessoas vão viajar, as pessoas vão visitar seus entes queridos, até pela preocupação. Esses 39 mil infectados que estão na capital, e muitas vezes outros que não sabem que estão infectados, irão para o litoral ou para o interior de São Paulo levar o Covid. Oriento aí o PDO na segunda chamada a votar não. A orientação do PDO, eu voto não. Seguindo o que foi acordado entre os deputados do PDO, enquanto o lockdown, eu voto não. Pela abertura do comércio do Estado. Vossa Excelência, Não ao lockdown, eu voto não. Contra o lockdown, juntos com o PDO, eu voto não. Meu voto é não contra o lockdown. O PDO, tendo como líder o deputado estadual Sargento Neri, apresentou à Justiça uma ação para rever contratos assinados pelo governo de São Paulo para compras de medicamentos e equipamentos hospitalares de combate à Covid-19, cujo valor ultrapassava 400 milhões de reais. Boa parte dos produtos poderia ser fornecida pela FURB, Fundação para o Remédio Popular, uma estatal do próprio governo paulista que produz remédios e suprimentos. Uma vergonha. Interesse próprio? O interesse do PDO é cuidar do dinheiro público. As denúncias não param de chegar e o PDO não para de trabalhar. E o mais importante, agir prontamente em favor da população. Os deputados foram fiscalizar a distribuição de cestas básicas e verificar a qualidade do que seria entregue à população nas cidades de Ribeirão Preto, Sorocaba, Caçapava, no Vale do Paraíba, e também na capital paulista. Uma ação conjunta entre os deputados Sargento Neri, Coronel Telhada, deputada Letícia Guiar e deputado Márcio Nakashima. Vergonha. Na cidade de Ibiúna, após receberem diversas denúncias, os parlamentares em defesa do orçamento visitaram o hospital de campanha da cidade. Um hospital erguido sob uma tenda precária, com infiltrações, áreas descobertas e espaços vazios. Um exemplo de desperdício do dinheiro público e de falta de preocupação com os pacientes. O custo? Pasmem, R$1.300.000 por mês. A ação do PDO? Denunciar ao Ministério Público. Enquanto isso, donativos eram abandonados no Fundo Social de São Paulo. Puro descaso por parte do governo. Donativos
que deveriam chegar à população carente no momento mais difícil da pandemia. Eram cobertores, roupas, materiais de higiene, de limpeza, máscaras de proteção abandonados em caixas de papelão sem o menor cuidado. O trabalho de fiscalização do PDO apurou suposta irregularidade em contrato de R$540 mil para a compra de 2.000 aventais sem licitação, ao custo unitário de R$270, para atender as equipes médicas do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Valores absurdos. E outra denúncia do PDO ao Ministério Público do Estado. O trabalho do PDO é tão sério que o Ministério Público Federal decidiu apurar as irregularidades no hospital de campanha do ANB. Os parlamentares em defesa do orçamento denunciaram o Ministério Público Estadual, o governador João Dória e secretários por evento realizado na cidade de Marília com aglomeração de centenas de pessoas. Quem criou o decreto de restrições rigorosas, como até o fechamento do comércio, não cumpriu o seu próprio ato, colocando em risco a vida de centenas de pessoas ao contágio ao novo coronavírus. Na cidade de Santa Branca, a prefeitura comprou máscaras descartáveis ao custo de R$70 cada unidade. Isso mesmo, R$70 cada unidade. E álcool gel, 500 ml por R$30. Os parlamentares em defesa do orçamento, após fiscalização e constatarem o absurdo, encaminharam denúncia ao Ministério Público Estadual e Federal. Saúde pública é para a população. E numa ação do PDO, o Ministério Público acatou representação para apurar supostas irregularidades e má gestão dos recursos no Hospital das Clínicas de Bauru. Lá, houveram verbas públicas destinadas, porém, não houve planejamento adequado ao investimento para o funcionamento do hospital, assim, deixando milhares de pessoas lançadas à própria sorte. Mas, com a representação feita pelo PDO ao Tribunal de Contas, o governo abriu leitos de UTI no HC de Bauru. Uma vitória em tempos de pandemia. Os deputados Sargento Neri, Adriana Borgo, Conte Lopes, Coronel Telhada, Tenente Coimbra, Danilo Balas, Ed Thomas, Edna Macedo, Letícia Aguiar, Márcio Nakashima e Coronel Nishikawa foram à Justiça para barrar o projeto de lei 529 do governador João Dória para extinguir estatais. Projeto que retira recursos de universidades e confisca direitos da população. Um ato de pura maldade do então governador. Todo esse trabalho, todo esse empenho resultaram em 29 representações contra o governador João Dória pedindo o impeachment. Tudo pautado em trabalhos de fiscalização exclusiva do próprio PDO, parlamentares em defesa do orçamento. 9 deputados de 7 partidos protocolaram nesta terça-feira o pedido de impeachment do governador de São Paulo, João Dória. O grupo intitulado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, diz que não há transparência do governo na prestação de contas durante o estado de calamidade pública em função da pandemia. O pedido de impeachment está fundamentado em um documento de 109 páginas. Entre os fatos apontados pelos deputados estão irregularidades relacionadas ao hospital de campanha do ANB,
e também a aquisição de respiradores com suspeita de sobrepreço. Tão contundente é que um contrato de 14 milhões o próprio governador cancelou dias depois que nós apuramos a irregularidade. As omissões de João Dória durante o estado de calamidade pública, segundo os deputados, caracterizariam atos de improbidade e de crime de responsabilidade por parte do governador. E por curiosidade, nós votamos aí um projeto muito bem elaborado, que é o Covidão, nós apelidamos, que é um projeto que colocaria o governo do estado a imposição dele deixar mais transparentes essas compras e gastos. Ele vetou todos esses itens que implicavam na transparência e agora nós vamos mobilizar para que possamos quebrar esse veto, porque nós precisamos da transparência para analisar os contratos, tá? Então o impeachment está baseado nessas 5 pautas. A pandemia nos reservou dias de muitas tristezas, algo que marcou a vida de milhões de famílias no estado e no Brasil. Mas está deixando um legado: respeito pelas pessoas, respeito pela vida da população paulista e cuidado com o dinheiro público sempre será o principal objetivo dos parlamentares em defesa do orçamento PDO.